noite, está começando mais um programa Fala Mais aqui da TV Concórdia. Esse programa que traz convidados para contar um pouco sobre sua trajetória profissional, sobre sua trajetória de vida. E hoje nós temos uma convidada super especial, tenho certeza que vocês vão se emocionar com essa história incrível dessa mulher guerreira, né, que é a Solange Borges de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Sol, né, como é chamada por todos. Eu que agradeço pela oportunidade, né, meu Deus. Solange, para a gente começar a nossa conversa, né, conta um pouco pra gente quem é a Solange, quem é a Sol, de onde você é. Eu sou natural de Tangará. Tangará? Sou tangaraense. Minha mãe e minhas irmãs ainda permanecem lá, né? Eu só que saí da minha cidade. Agora eu resido em Luzerna, tenho 2 filhos. Sou mãe solo há 8 anos, trabalho e batalho pelos meus filhos, luto pelo meu filho Brian. Tive uma infância muito difícil, marcada por muito sangue, marcada por muitas armas. Eu tenho lembranças muito ruins da minha infância. Eu digo que se eu olhar para trás, infelizmente eu não tive infância. Que pena. Porque até os 14 anos eu fui criada em cárcere privado, né? Sério? Sim, eu e a minha irmã mais velha. E a minha mãe. A gente não podia sair para fora de casa. Lá em Tangará, Lá em isso. Tangará. Meu pai, ele pregou as janelas com trancas de madeiras, assim. Tipo, X, bem parecido estilo de novela, de filme mesmo. Tinha aquele X de madeira. A gente não podia abrir janelas. A porta, tinha uma porta na entrada, uma porta nos fundos. Essa porta dos fundos é o único lugar que a gente tinha acesso, mas dava um matagal, né? Que a gente podia sair quando ele não estava, né? Mas senão a gente não podia sair dentro de casa, né? Vocês nunca saíram dentro de casa? Não, até os 14 anos não. Até os 14 anos eu fui criada presidente de casa. E ele levava comida? Como é que é? Sim, ele trazia. Só que daí meu pai comprou minha mãe, bem, na verdade, né? Meu pai comprou minha mãe por um saco de comida da mãe dela. Então, minha mãe também, ele comprou ela quando tinha 13 para 14 anos e ela nem sabia o que estava acontecendo, enfim, né? Foi viver com ele e cuidou dele até morrer, né? Tanto é que eu também cuidei dele junto com ela, né? E o único acesso que a gente tinha ao mundo lá de fora é que no banheiro, a gente não tinha banheiro bonitinho, como tem hoje em dia, não. Era aquelas grades de madeira, né? Grade essa que eu já passei uma noite inteira também trancada, fugindo dele para não me matar, né? Aí nós tínhamos um banquinho, tanto é que esse banquinho eu levo até hoje comigo, eu tenho na minha casa, onde eu e minha mãe e minha irmã, a gente subíamos lá em cima desse banquinho e ficamos olhando numa janelinha. Ela tinha esse tamanho assim, esse comprimento assim de vidro, era o único acesso que nós tínhamos do lado de fora. A gente ficava em cima desse banquinho olhando para fora. A gente escuta uma história como essa, a gente nem acredita que existe, né? Tão próximo, algo nesse sentido. Nossa, foi tipo assim, foi uma vida muito sofrida mesmo, nossa, muito triste. Teve um episódio muito triste que isso marcou na minha vida. Claro que isso eu não quero me fazer de vítima, não, muito pelo contrário, mas porque as pessoas entendam que a vida vale a pena. E como vale a pena? Porque eu passei a noite inteira, das 9 da noite até as 6 da manhã, com a espingarda na minha cabeça. E o pai com o dedo no gatilho, ele dizia, se você dormir, você morre. E o que motivava ele? Bebida. Ele bebia e se transformava em outra pessoa. E ele surrava a mãe, saqueava a mãe. Meu Deus, ele era assim, nos sábados, no entardecer, a mãe arrumava comida pra gente e dizia, ó, come, a mãe colocava a gente debaixo do coberto e dizia, ó, aconteça o que aconteça, não saem dali. E só que daí a gente escutava os tiros, era ele vindo pra casa, então eu jogava comida embaixo de um balcão lá e deitava ali, ficava e passava a noite com a mãe apanhando, aí daí as cortinas corria sangue que esfaqueava ela, e assim essa foi a minha vida, né, até a sua infância, a minha infância. A gente fala, né, de recorda infâncias com tanta alegria, né, por ser um momento, mas que um momento assim como, né, esse teu faz muita diferença, né? Um dia eu fugi da minha mãe, nunca me esqueço. Eu fugi pela porta de trás, né, e eu subi no árvore, eu subi no pé de banana, eu morro de medo, né? Eu subi no topo daquela árvore. E eu, na minha concepção, é que Deus não me escutava porque eu estava muito longe do céu, né? E eu olhava aquela árvore sempre pelaquela janelinha e pensava, se um dia eu subir lá em cima, ele me escuta. E eu subi, um dia eu subi nessa árvore. E eu fui até o topo dela. E lá eu pedi para Deus me levar. Eu só pedia para que Deus me levasse. Que eu não queria mais viver. Mas daí eu vi a mãe lá embaixo chorando e me chamando, né? Mas a mãe morria de medo que o pai chegasse e eu não estivesse em casa, né? Aí eu desci tão rápido daquela árvore e entrei pra dentro de casa, assim, sabe? E eu disse, não, nunca mais eu vou fugir, né? Daí outra noite foi essa da espingarda. Teve uma noite que ele queria me matar com um facão também, onde eu passei a noite nesse banheiro.
Aí hoje em dia eu penso, nossa, eu pensava que eu tinha que subir tão longe para ver Deus, mas Deus estava comigo, né? Tava contigo. Porque o que segurou? Me segurou acordada uma noite inteira, uma criança. E ele com o dedo no gatilho, caindo de bêbado, a mãe tentando tirar a arma dele e não conseguia. Então é porque Deus que tinha um propósito muito grande para mim. E cá tô eu hoje, né? Com certeza. Já estava escrito, né? E Com certeza. você ia pra escola? Como é que era? Não... Não, a gente não ia para a escola daí. Naquela época lá, nem os policiais conseguiam com o meu pai. Ele era terrível. E como que foi, quando que você saiu, né, dessa situação, né? Você falou que ficou até os 14 Aos anos. 14 anos. Como que foi depois disso? É que daí, a partir dos 14 anos, a mãe enfrentou ele, né? Um dia a mãe disse, olha, aconteça o que acontecer, vocês não saem do quarto. Nesse dia eles quebraram a casa toda. Mas ela se defendeu. Foi a primeira vez que ela se defendeu. Ela se chega de apanhar, chega de viver enclausurada, né? Aí ela, daquele dia em diante, ele mudou. Ele mudou, que ela enfrentou ele mudou, ele parou de beber. Foi, tipo assim, foi decisão dele mesmo parar de beber. Ele tirou as trancas da janela. Com 14 anos, ele tirou as trancas da janela. Foi na época de Páscoa, bem na semana de Páscoa, tudo que eu não me esquecer. E foi a primeira vez que ele me chamou de filha e eu chamei ele de pai. Que ele pediu para eu chamar ele de pai. Olha só. Que até então ele não deixava eu chamar ele de pai, né? Daí ele me pediu perdão, ele disse que nunca mais nada daquilo ia acontecer e que ele podia viver uma vida toda que ele não ia pagar por tudo que ele tinha me feito, né? Eu e a minha irmã mais velha na época, mas a minha irmã mais velha, ele não fazia isso, mas era comigo, né? E daquele dia em diante, a gente começou a estudar, claro, uma vida rigorosa, né? Para sair só quando desperto, ele não deixava, né? Aí comecei a dar catequese, que era uma coisa que eu adorava, virei catequista, comecei a estudar no NAS, dali em diante eu comecei a ter uma vida, né? E a alfabetização, né? Porque a gente fala, sabe que nessa fase ali, né, dos 7, até, como você falou, até os 14, a tua mãe te ajudava? Ou Sim, a mãe ajudava. Ela fazia esse papel A gente da até educação? tentou ir na escola, né? A gente tentava ir na escola, mas ele tirava a gente. Então, um pouco a gente conseguia fugir e ir para a escola, mas quando ele descobria, a gente não podia ir mais. Ele tirava a gente da escola. Mas a gente conseguiu, né? Foi indo assim, mas depois eu fiz NAS, tudo eu completei. Não completei, eu tenho o segundo grau incompleto, né? E daí, tudo ficou tarde na minha vida, né? Claro, não digo que para estudar nunca é tarde, dá. Claro. Sempre você tem chance, né? Tanto é que eu quero terminar meu segundo grau, ainda, se Deus quiser, ainda quero voltar a terminar meus estudos. Mas daí, ali em diante, mas graças a Deus, eu consigo escrever bem. Nossa, tanto é que daí, quando eu comecei a estudar mesmo, assim, sabe? Eu peguei pra valer mesmo, né? Eu ia comentar justamente agora, porque tô conhecendo a tua história também, né, nesse momento, e saber que você é uma escritora, né, a gente já vai mostrar, né, livros, e saber dessa tua trajetória de infância surpreende, né, é uma história... É que quem me incentivou a ser escritora era a irmã Águida, que era professora no colégio que a gente fugia, porque a gente conseguia ir, né, e um dia ela pediu pra mim, menina, ela disse, você nunca vem na escola? Ela falou pra mim, daí eu falei pra ela, eu venho quando eu consigo fugir, né. E só que ninguém fazia nada, né? As pessoas não conseguiam ajudar vocês? Não, na época não. Nossa, meu pai eu era conhecido na cidade toda. Então ninguém ia contra ele, né? Aí ela disse assim pra mim, você quer ser o quê quando você crescer desse jeito? Se você nem estudar, não estuda. Daí eu falei pra ela, eu vou ser uma escritora. Olha só. E aí que despertou esse desejo. Eu tenho amor pela escrita, meu Deus do céu. É muito estranho porque eu não sou fã de leitura. Eu amo escrever. Olha eu só. amo escrever, mas eu não sou fã de leitura. De ler livros? Não, assim, não. Não adianta dizer que eu sou nos livros. Não, eu amo escrever. Tipo assim, tudo que eu faço, assim, até teve uma vez que eu participei foi em Joaçaba, né, os 82 anos de Joaçaba, eles pediram pra mim o que me inspirava a escrita, né? Eu falei que a vida, a minha... Toda a trajetória. A minha, tipo, toda que eu passei na minha vida, né, tudo que é. E daí, dos 14 anos em diante, começamos a ter uma vida normal, uma próxima do normal, né? Aí, aos 18 anos, eu já dava catequese. Daí, eu passei por uma fase bem difícil aos 18 anos, onde eu fui estuprada. Eu acabei indo parar no hospital. Daí, meu Deus, olha, eu só soube que tinha sido estuprada quando eu acordei, porque a pessoa que fez isso comigo me bateu muito, né? E eu apaguei, só conseguiu, porque enquanto eu consegui me defender... Mas depois, quando deu com a minha cabeça numa mesa de centro, eu não consegui mais me defender, né? Eu apaguei e realmente a pessoa me estuprou, né? Porque ele foi comprovado no médico, né? E dali em diante eu ergui minha cabeça, porque eu disse, não, eu não fiz nada de errado, eu me defendi o quanto eu pude, eu me defendi, né? Só que eu era... Agora eu sou gordinha, mas na época eu era magrinha, né? E era uma pessoa enorme quem me fez esse mal, né? Então, sabe? Lá em Tangará mesmo. Então,
E aí você sempre, depois desse episódio, você continuou morando lá? Como é que foi? Sim, eu continuei morando lá até que eu casei com o pai dos meus filhos, né? Que foi em 2013 eu casei, daí. Você tinha que idade, mais ou menos? 36, 37 anos. E aí, como foi nesse período, né? Uma renovação, um momento, né? O casamento. Como foi? Em 3 meses, foi no NAIS, eu conheci ele no NAIS, porque o único lugar que podia conhecer alguém era na escola, né? Porque não ia em lugar nenhum. Sei que em 3 meses a gente namorou, noivou e casou. Olha só, rapidíssimo. Foi muito rápido. Mas hoje eu vejo que a decisão de casar partiu de mim, realmente. Porque eu acho que eu estava tão cansada da vida que eu levava, que eu queria começar a ter uma outra visão do que era realmente viver, né? Uma outra visão, realmente. Outra visão, porque até então, as minhas irmãs até hoje não casaram, sabem que nunca vão casar, por tudo que elas vivenciaram. Eu não, eu sempre acreditei que tem pessoas boas ainda, né? Que não é porque eu vi tudo aquilo com a minha mãe que eu ia viver tudo aquilo, né? Enfim, eu casei, aí em 2004 eu engravidei do Ju, daí eu tive o Ju no final, eu casei em junho de 2013, daí em setembro eu engravidei do Ju, porque o meu sonho era ser mãe. Eu tinha muito, muito sonho de ser mãe. Que legal. Aí em 2004 o Ju nasceu, aí depois eu tive uma outra gestação da Evelyn, essa minha filha que eu fui com a gestação até 8 meses e meio, e nem consegui enterrar minha filha, porque na cidade que eu morava, o médico tirou ela e jogou em lixo hospitalar. Eu entrei na justiça para descobrir... 8 meses. 8 meses e meio, faltava uma semana e pouco que era minha filha. Daí entrei até na justiça para tentar ver onde é que foi parar o corpo da minha filha. Não tenho nem onde chorar pela minha filha, não sei onde ela foi. Não, a única resposta que eu tive, ele disse para mim, e ela foi para lixo hospitalar. Foi a única resposta que ele me deu, virou as costas, bateu a porta do quarto e saiu. Caramba! Daí depois, quando eu achei que eu não ia mais ter filhos, que ia ficar só com o Ju, veio o Brian. O Brian veio assim de supetão, porque daí, quando soube que estava grávida do Brian, deu saco gestacional sem embrião visualizado. Aí o médico me encaminhou para fazer uma nova corretagem, eu disse para ele, não vou fazer, porque eu sentia que o Brian estava ali. E daí tive que assinar os termos, que eu me responsabilizava e tudo mais. Depois de 20 dias eu voltei a fazer a ultrassom, a primeira coisa que a gente ouviu foi o coração do Brian batendo. Olha só, caramba. Se eu fosse atrás do que o médico me mandou fazer, o Brian não estaria aqui hoje, né? Teria feito a corretagem direitinho do meu filho. E desde então estou lutando com os meus filhos. Aí o meu casamento que tu falou não foi aquele mar de rosas que eu esperava, infelizmente. Eu sofri muito no casamento também. Eu fui muito humilhada nesse casamento. Nossa, meu Deus do céu. Tanto é que o meu casamento acabou nos 15 anos, mas eu vai ter 15 anos de casado. 15 anos de casada. E o meu casamento terminou com o meu ex-marido, com a amante na minha cama, no meu aniversário de 15 anos de casados. Meu Deus, só que história! Daí, desde então, são os meus filhos. Mas daí, ali sim, quando a minha vida com eu e os meus filhos, ali eu posso dizer que ali sim eu tive uma vida. Uma vida de amor verdadeiro, não, né? Eu disse, se eu fosse me passar tudo de novo para mim ter eles e estar vivendo o que eu vivo hoje ao lado deles, eu passaria tudo, sem hesitar nem um minuto. E o Brian teve uma doença? O Brian, nos 5 meses, ele começou na idade da sopinha, ele começou a ter sangramento. Tá. Ele comia, ele sangrava, febre, e ninguém sabia o que ele tinha. Daí, a princípio, eles diagnosticaram ele com alergia alimentar múltipla. Então, no caso, eu não podia dar comida pro Brian. E os médicos desistiram dele. De bebê, tudo normal. Até 5 meses, sim. A partir de 5 meses, ele começou a ficar doente. Né? Daí, a médica disse para mim que não tinha mais o que eles fazerem por ele, né? E eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso curar meu filho, eu não vou desistir do meu filho. Foi quando eu testei da carne de rã cru, porque eu não podia fritar nem cozinhar. Mesmo sem uma orientação médica para isso? Sem nada. Eu já não sabia mais o que fazer. E nesse diagnóstico, eles falaram que não tinha o que se fazer, só? Não. Ele não podia comer nada. E, ele emagreceu e até que eles estavam pesquisando para conseguir um leite hidrolisado que desse certo para ele. Mas até então, e dele não mamava no peito. Então, ele dependia. E eles começaram a dar leite de soja. Logo depois descobriram que ele era alérgico à soja. Daí ele ficou internado. E nesse período foi quando eu dei a rã para ele, né? Eu fiz uma mistura de carne rã cru, bati no liquidificador com água. Como que surgiu a ideia de... Eu já não sabia mais o que fazer. Porque eu sabia que carne não podia dar nada para ele, porque tudo quanto é carne sangrava. Todos os tipos de carne? Todos os tipos de proteína? Sangrava. Então eu pensei, vou tentar uma carne diferente, carne de rã. E daí, nossa, tanto é que 13 Tilhas, todo mundo conhecia ele como um menino que não podia comer.
As pessoas traziam rã meia-noite, tinha pessoas batendo na minha porta, trazendo sacoladas de rã. E a rã daí, tu batia ela no liquidificador Com água. com água e dava Com papinha colherinha pra ele. Aham. E eu mantive ele 1 ano e 3 meses assim. E como que foi na questão médica? Eles tinham alguma explicação pra isso? Eles investigaram? Eu tenho todos os cadernos, sabe? Até tu tá me lembrando agora. Porque nesse período de tratamento do Brian, eu tinha que anotar tudo que o Brian comia, quantidade que ele comia, quanto de febre ele fazia, quantas vezes ele tinha evacuado com sangue, tudo. Eu tenho 5 cadernos que eu fiz. Todo dia, era uma rotina. Aí, quando eu testei a rã e viram que deu certo, ninguém questionou nada. Continua. Daí eu fiz arroz, ao invés da arroz doce, dava arroz com maçã cozida, cozinhava a maçã até a maçã se desmanchar e fazer uma caldinha e colocar um pouquinho de arroz e não ia para ele. Isso mais tarde, né? E eu fui adaptando conforme eu podia. Foi fazendo tentativa e erro para ver o que ele podia comer ou não. E depois da rã veio o coelho, porque daí com 1 ano e 3 meses ele começou a sangrar. Então, Já não dava mais certo. Não aceitava mais a rã. Daí eu testei coelho, deu só 3 meses. Daí foi quando descobriram o leite dele, daí. Que ele descobriu que o Pregumin Pepit ele podia tomar. Só que foi uma luta na justiça para conseguir, porque na época o leite custava quase R$200 a lata, e o pai tomava 12 latas por mês. Caramba. E aí comida sólida, nada? Ele não comia nada. Ele não comia nada. Só que é muito engraçado, porque daí ele não podia nem ir pra escola, né? Os médicos proibiram de pôr ele na creche e tudo. Aí um dia eu fui contra tudo os médicos, senão ele tem que ter uma vida. Ele precisa ver criança, ele precisa se sentir normal como todo mundo. Eu coloquei ele na creche. Aí, no horário da alimentação da creche, eu ia pegar ele. Eu tirava ele da escola e depois levava ele de volta. Para que ele conseguisse conviver com as crianças, mas que ele não tivesse acesso à alimentação da creche. Sim. E um dia eu cheguei, eu fui retar na salinha dele e ele não estava na sala. E daí eu pedi para a Tatinha, cadê o Brian? Ela disse, mãe, o Brian é uma criança muito calma. Então a gente trocou. Ele está na outra sala, na sala 2. E eu olhei assim, que era sala 1, sala 2, eu olhei para ela, mas não tem ninguém na sala 2. Daí disse, mãe, estão no... Daí, quando ela parou, ela disse, eles estavam lá e como é que é no refeitório. E ele tava sozinho na sala? Não, ele foi junto. E daí eu falei pra ela, mas ele não pode comer. Daí ela disse, mãe, eu não lembrei. Eu desci correndo, eu entrei no refeitório. E criança, como que controla, né? Meu Deus, ele tava se acabando no prato de feijão. Feijão com arroz. Sério? E aí? E quando eu entrei, a tia da cozinha dela disse pra mim, não, mãezinha, você não pode entrar aqui pra ela. Eu posso sim, eu tenho que tirar ele tenho que tirar a comida dele. Deus, mas ele tá comendo, ela falou assim. Ela nem terminou de falar, ele começou a vomitar. Eu levei ele pro hospital. Ele ficou 12 dias no hospital. Porque quando ele comia, qual que era a reação que dava nele? Sangrava e ele passava mal também. Sim, ele tinha muita febre. Ele tinha febre muito alta. Entendi. Então ele não, sinal que a comida não dava, né? Certo que daí ele ficou esses 12 dias, daí eu não mandei mais pra creche. Daí no ano seguinte eu coloquei ele no pré. E os médicos brigando. Tu não pode pôr só. Mas eu coloquei isso, não. Ele precisa. Eu sentia que ele precisava. Daí eu levava o leite pra ele. O leite ele podia tomar. Podia. Daí eu já tinha conseguido o leite e tudo. E eu levava uma mamadeira de leite. Quando eu ia buscar ele, a mamadeira eu botava cheia. E eu pedia assim, Brian, por que você não mamou? Um dia ele disse assim pra mim, não pode falar. Ele falou, disse pra ele, o quê? A prof falou que feio, menino, tomando mamadeira. Ele falou pra mim. Ai, que dozinha. Ai, menina, tipo, ele enfrentou muita coisa nesse período, sabe? Daí eu tive que ir na escola, conversar com a professora, chamar a diretora. Daí ela disse, olha, prof, pelo amor de Deus, a única coisa que mantém ele vivo é esse leite. Ele continuou. Porque eu sempre falo que por falta, às vezes, de conhecimento, as pessoas julgam, né? Acham, mas ele come, mas... né? Acontece às vezes foi na inocência também, né? Porque ela era professora nova e ela não tinha repassado talvez tudo pra ela. Sei que um dia ele chegou em casa com a mamadeira. Mamãe, a mamadeira cheia de espelho. Você não mamou de novo? De espelho por quê? Dor é melhor, ele falou. De espelho o quê? Não conta, amiguinha, deu dor. Ai, meu Deus. Eu só liguei pra doutora Nelise, doutora do céu, vai tomar iogurte. Ela disse pra mim trazer ele pro hospital. E os mas ele tá bem? Ele tá bem? Tá contente? Tá brincando? Tá tudo certo, tá feliz com o iogurte que tá. Aí ela disse pra mim, acompanha então, mãe, durante o dia. A hora que ele piorar, você traz. Daí em diante, ele começou a comer de tudo. Sério? Começou a comer de tudo. Daí outro dia ele veio e disse assim, mãe, ele falava baixinho, mãe, a amiguinha deu nanana. Que alguém tinha dado banana. E aí ele começou a comer normal. Começou a comer normal, só que dele, tipo, o sangramento, volta e meia tava quando ele comia feijão ou banana. Feijão ou banana dava sangramento nele, mas daí a gente cortava, evitava, né? E dava bastante fibra pra ele, bastante sementes pra ele, bastante integral.
começamos a adaptar a nova alimentação dele, né? O Ju, quantas vezes o Ju ia comer no banheiro, por causa que era o único lugar que ele não conseguia entrar, porque senão ele entrava, né? Daí eu pegava Sim, porque convívio, né? Deus, o que você está fazendo, Ju? Aqui é o único lugar para o Brian não ver, para o Brian não ver comendo bolacha, né? Sim, porque você provavelmente sentia vontade também, Sim, né? Ficava com vontade de comer ali. Na casa da mãe também, quando a gente ia na casa da mãe, a gente já sabia, tinha que esperar ele dormir pra gente comer. Então nós adaptávamos os horários, né? Ninguém comia na frente dele, mas ele levantava e fazia, cheiro bom é esse? Ele falava, era de comida temperada, né? Claro. E ele pedia, cheiro bom é esse? Ele falava. E aí depois desse momento ele começou a ter uma vida né, alimentícia normal. Não, o Brian, infelizmente, nunca teve. Tá. Porque daí começou, na época que daí ele começou a ter problemas no intestino, né? Uhum. Ele não conseguia evacuar. A princípio a gente achava normal de criança, mas aí as coisas começaram a se complicar, ele começou a fazer fecalomas, então viram que realmente não era só uma constipação simples, ele tinha algo mais além. Sei que ele foi diagnosticado com megacólon, né? Uhum. Megacólon congênito ou funcional. Até então ninguém sabia se ele tinha nascido com a doença ou se ele tinha adquirido no decorrer da vida dele, né? Sei que ele sofreu muito. Meu Deus do céu, a vida do Brian era dentro do hospital. Isso de que idade até que idade? Dos 5 meses até agora. Ah, tá. Mas aí desse momento que ele começou a comer ali, mas mesmo assim ele tinha essa... Ele ia direto pro hospital por causa da dor, né? Ah, entendi. Mesmo assim ele começou a comer, mas ele não poderia ter comido, digamos. Não, é que daí, tipo, não é que ele não poderia ter comido. O problema é que a gente achava que ele tinha alergia à alimentação, e não era a alimentação, era o problema, estava no intestino dele. Ah, entendi. Que era o intestino dele que era doente, e não a alimentação Não era que provocasse. É claro, a alimentação, você tem que ter uma alimentação rica em fibras, né? Uhum. Mas daí eu comecei a minha luta, né? Pra descobrir o que ele tinha, comecei a correr primeiro a gente tratou ele em Joinville, daí lá ele se tratou 1 ano e pouco, e a doutora de lá disse pra mim que era pra mim desistir, que eu não tinha mais nada pra fazer por ele. E daí voltamos pra casa, daí comecei a procurar, fui pra Porto Alegre, lá também eu tratei ele 1 ano. Mesma coisa, a doutora de lá tratou ele 1 ano com esperança, dando esperança para ele que ia curar ele. Chegando lá, depois de 1 ano, ela, uma simples consulta, ela disse, mãe, chega, ela disse, não tem mais o que fazer pelo Brian. E eu me recordo bem que ele olhou bem para ela, assim, pensei, ele vai chorar como ele chorou em Joinville, né? Uhum. Ele só levantou, virou de costas para ela e disse para mim, mãe, vamos para casa? Que idade ele tinha nessa pequenininho? Ele tem 15 agora, ele tinha uns 8, 9, por aí. Uhum. Daí, menos ainda, acho. Daí eu sempre vamos, dele disse assim pra mim, se ela não tem nada pra fazer por mim, nós não temos nada pra fazer aqui. Ele era uma criança, mas ele agiu igual um homem. Uhum. Pegou na minha mão, a gente desceu, a gente ia com o carro de saúde. Aí quando ele entrou no carro de saúde, ele desandou. Daí ele chorava de soluçar. Daí ele dizia pra mim, você não vai desistir, né, mãe? Eu disse pra ele, não. Jamais uma mãe desiste de um filho, né? Ele disse, só o dia que eu morrer, acho que nem assim eu desisto. Sim. E aí foi feita cirurgia? Como é que foi esse processo? Sim, daí saindo de Porto Alegre foi quando a fisioterapeuta dele, a dona Cristiane Sareto, ela disse assim pra mim, ele fazia fisioterapia pélvica, ela disse, só ainda tem uma esperança, tem o Dr. Mário em Curitiba, só que conseguir com ele uma consulta é muito difícil, então ele escreveu 3 livros só sobre intestino, mas ela conseguiu, porque eram amigos de família, né? Daí ela conseguiu para mim essa consulta, marcar essa consulta, eu fui onde ele disse que tinha essa esperança dessa cirurgia, que era a cirurgia de Malone. A pendicostomia de Malone. Aí ele falou pra mim, olha mãe, só que o Brian tem que estar ciente que ele vai carregar uma sonda o resto da vida. Mas pelo menos ia ter uma vida normal ali. Sim, daí sim. Daí eu falei pra ele, não, contanto que o meu filho, que eu saiba que o meu filho tem umas chances pra ele. E desse pra mim, infelizmente, vou te dizer uma coisa, você não tem escolha, sim ou não. Você tem que fazer o que você perde teu filho. É obrigatório. Daí ele encaminhou nós com a doutora Elisângela, que é a médica deles. Daí ela disse, não, realmente tem, mas ele vai ter que estar ciente de tudo que vai acontecer daqui pra frente, que a vida dele vai ser outra, né? Ele vai ter que estar, nesse dia ela falou pra ele, vai ter que estar ciente que você vai carregar uma sonda, que você não vai precisar dos amigos, talvez você não queira mostrar, porque é direto na barriguinha dele. Ela explicou tudo pra ele, mas ele disse que não, que ele queria. Ele compreendeu, né? Ele entendeu bem a situação, né? Ele operou em 2021, ele fez a primeira cirurgia de Malone. 4 anos atrás? 4 anos atrás. E de lá, então, ele fez mais 6 cirurgias no intestino. A mais grande foi agora em maio desse ano, onde ele tirou parte do intestino, ele retirou parte do sigmoide inteiro, né? Depois dali em diante que o Brian começou a ter uma vida. Realmente, o Brian começou a ter uma vida em maio desse ano. No dia do aniversário dele, melhor dizendo. Ah, é? Que legal. Ele passou os 15 anos lá.
E aí, hoje ele vive normal, claro, com a sonda, mas a alimentação, Sim. como é que é? Tudo... Ele se alimenta, é claro, ele precisa de alimentação especial, porque ele precisa muita fibra, ele não pode comer muita carne vermelha, ele tem que comer mais carne de peixe, ele tem que comer mais carne branca, carne mais leve, ele tem que comer muita... Tipo, ela falou até que tiver bom de manhã para ele, todas as manhãs. Eu não consigo seguir a risca, não adianta dizer que eu consigo, porque eu não consigo, é uma alimentação muito cara, né? Mas, mediante o possível... E essas cirurgias, como é que foi? Custeadas pelo SUS? Como é que era esse processo também? O Brian, na época, estava numa fila do SUS. Só que a fila do SUS jogava para nós referência Florianópolis. Chegava em Florianópolis, o médico dizia, não, eu não opero. E eu sabia que existia a chance de operar em Curitiba. Mas até na época fiquei sabendo que tinha uma médica que se prontificou a operar o Brian em Joinville. Mas, infelizmente, o SUS não me jogava para Joinville. Caía no sistema do SUS, me jogava Florianópolis. Eu fui mais 5, 6 vezes, até que o médico me deu um papel dizendo que ele não queria mais que eu levasse o Brian, porque ele não ia operar o Brian. E ele dava algum motivo? Ele disse que ele não acreditava na cirurgia de Malone. E era o único médico que operava lá. E, nossa, até ele foi bastante rude com eu e o Brian uma das vezes. Aí eu já não sabia mais o que fazer. Eu fiz um vídeo, numa segunda-feira, e joguei na rede social, onde eu implorei para as pessoas me ajudarem, que eu não sabia mais o que fazer, mas eu não ia ficar parada vendo meu filho morrer. Daí esse vídeo eu coloquei na rede social na segunda-feira, tanto é que ele teve 10 mil visualizações, e ele teve 1.500 compartilhamentos esse vídeo, e na terça-feira o Brian passou mal, e eu internei o Brian. E nesse vídeo eu falei que eu estava fazendo um Pix solidário, e eu ia colocar a partir da terça-feira, para as pessoas que me ajudassem. Para daí você fazer essa cirurgia particular. Particular, porque eu precisava 22 mil para mim conseguir operar o Brian. E na terça-feira fui para o hospital com o Brian, fui em Joaçaba, e daí lancei o Pix solidário na rede social, né? E na quarta-feira, de meio-dia, eu pensei, eu vou dar uma olhada, ver se entrou alguma coisa, né? Eu olhei o meu saldo, 22 mil. Eu pensei, não. Deixa eu ver de novo. Pensei, deixa eu ver, mas tem que estar alguma coisa errada, né? Porque tanto é que para mim lançar essa campanha, eu coloquei meu salário inteiro daquele mês. Eu fiquei sem dinheiro nem para comprar comida, mas coloquei tudo ali. E tudo que o Brian tinha na conta dele, nós colocamos também. Para lançar esse Pix. Para poder lançar o Pix. Aí eu olhei, não, tinha 22.800. Eu nem acredito, de e-mail, o Brian conseguiu 22.800. Daí eu já coloquei uma nota nas redes sociais que eu já tinha alcançado o valor, para que as pessoas não precisavam mais fazer Pix, né? Aí teve pessoas que disseram, não, só você tem o pós-operatório, ainda que você vai ter que ficar por lá, ainda que você vai precisar mais dinheiro. Mas eu disse que não, que era o meu objetivo, era a cirurgia, era o que eu queria. Né? E essa cirurgia foi em Curitiba? Em Curitiba, no Pequeno Príncipe, daí. E nesse período só, você já estava separada? Já não tinha... Onde você buscava, né, força, né, e inspiração, né, para que você não desistisse, para que você continuasse? Quem eram as pessoas que estavam próximas de ti nesses momentos? Porque lá eles disseram me muito sozinha, né? Fiquei só eu e os meninos. Mas minha mãe e minhas irmãs, né? Pessoas amigas também. Mas na hora mesmo, assim, era eu e eles. O Júnior, que era mais velho? Sim, o Juninho, que nem eu sempre falo, o Juninho assumiu um papel que não precisava, né? Porque ele teve que parar de estudar, ele começou a trabalhar, ele chegou a trabalhar em 2 empregos. Ele trabalha até hoje em dia em 2 empregos para ajudar a manter a casa, porque... E, tipo, quem me vê, não faz ideia do que eu passo, né? Eu tento voltar a trabalhar, eu também tô afastada, mas eu não consigo. O médico do trabalho não me deixa voltar. Então, o Ju é quem começou a batalhar para ele, que nem ele disse, ele era o homem da casa, né? Mas assumiu esse papel muito cedo. Então, hoje eu digo para ele, Ju, você não teve vida, porque ele tem 21 anos, mas ele não aproveitou nada da vida dele. Eu nunca vi ele sair, ele não vai em lugar nenhum. É só trabalhar. Eu tenho muito, 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 muito orgulho deles. Porque eu acho que eu tipo, eu sou forte. Realmente, graças a Deus, Deus me fez muito forte. Eu sempre digo, Deus me preparou lá na minha infância para eu ser forte agora. Mas eles são a base, eles dizem que eu sou a base da casa, mas são eles que me sustentam. Então, eu olhava para eles, eu pensava, não, eu não posso fraquejar de jeito, eu não posso desistir. E foi depois do divórcio, foi quando realmente eu entrei de cabeça. Quando eu consegui entrar de cabeça para cuidar meu filho. Porque até então, ele tinha... O pai dele, infelizmente, tinha não sei, a maneira dele ver a vida era uma maneira diferente da minha. E ele não acreditava que ele era doente, ele achava que era barda. E nesse processo todo de auxílio financeiro também não aconteceu? Ele pagava só a pensão, né? Tanto é que ele é bem certinho, paga até hoje, né? Sim. Mas no mais, foi muito sofrido, viu? Foi muito, muito sofrido. Não passei fome aos meus filhos, porque a minha mãe trazia comida também, porque
Eu tinha que pagar a fisioterapia do Brian, era 180 cada sessão, e o Brian fazia 2 por semana. Então, eram 360 por semana. Eu fazia rifa, porque eu rifei tudo. A própria fisioterapeuta ajudava a vender as rifas para ela mesma. Para poder pagar todas as fisioterapias. Teve muita gente nessa caminhada que foi, nossa, lá em Curitiba, tem a avó Brígida e o avô Antônio. A gente diz, agora todo mundo já diz, vocês vão ficar na avó, porque eles acolheram a gente. Porque eu não sabia o que fazer lá, né? Como tem pessoas boas, né, no meio desse caminho todo, como você falou, né? Não desistir das pessoas, né? Acreditar que existem pessoas boas, Sim. porque é realmente isso, né? Tua trajetória, né? Tem tantos momentos onde muitas pessoas talvez desistiriam, né? Se frustravam ainda mais, mas você conseguiu ver o lado bom das pessoas, né? E acreditar nisso também, né, Sol? Olha, eu disse, às vezes as pessoas acham que eu sou meio alienada quando eu falo isso, mas eu acredito no ser humano. Por mais que eu tenha passado, por mais que eu tenha sofrido, mas eu acredito que tem muita gente boa nesse mundo. Sem dúvida. Tem muita gente boa nesse mundo. Pessoas assim que às vezes te acolhem sem nunca ter te visto e abrem as portas da casa para você entrar, sabe que você precisa. Mas tem muita gente ruim também, né? Sim, em todo lugar, né? Mas eu acredito muito no ser humano, acredito muito, muito, muito. E em Deus, né? Você Acima de tudo. Você percebeu que não precisava subir na árvore para falar com Deus? Não precisava. Deus estava comigo onde eu estava. E ainda segue. Se não fosse ele, Deus é minha base. Se não fosse Deus, acho que é. Exatamente. E Sol, quando começou a Solange escritora nessa trajetória, em meio a isso tudo, em que época foi? Você lançou, né? A gente tá aqui com o livro, né? Tô segurando aqui o segundo livro da Solange, mas antes desse teve outro, né? Teve o primeiro, Em Busca de um Sonho. Então conta pra gente um pouco da história desse livro e o que tem dentro desse livro também. O Em Busca de um Sonho, ele tem mensagens desde 1997. Olha, está aqui no meu caderno, são minhas relíquias. Tá aqui, né? Vamos mostrar pro pessoal. Eu tenho o caderno de 1997. Esse aqui, posso pegar? Esse daí, ela fica à vontade. Aqui a Solange trouxe pra nós, né? O livro, né? Em Busca de um Sonho. E todos os rascunhos, eu diria, né? Todo o processo até chegar ao meu filho ali. É o que eu digo, são meus filhos. Olha só, que legal. E aí, você começou a escrever já desde que era na infância? Sim, eu tinha, deixa eu ver, 76 para 97. Não, o TikTok não está funcionando agora. Mas foi em 1997 quando eu comecei a escrever. E tem todas elas, desde a primeira. Só que eu vejo assim, hoje porque o meu livro eu acabo lendo para mim ver, porque é uma melhoria, né? Eu vou te contar. E eu vejo que a maneira que eu escrevia o primeiro e a maneira que eu escrevi o segundo, eu sou a mesma sonhadora. Isso eu percebo. Eu cresci muito, eu evolui muito. Nas minhas mensagens eu evolui muito mesmo. Mas o ponto principal, a essência dos meus livros é o mesmo. Eu ia perguntar justamente isso, né? A essência dos livros, eles seguem uma linha? Sim. Uma linha de pensamento? É esperança. Tudo que eu escrevo é... Tipo assim, eu tentei colocar no papel tudo que eu passei na vida, vendo o lado bom. Então, eu sempre coloquei o lado bom de todas as coisas. Olha só. Então, as minhas mensagens, elas se encaixaram em autoajuda. Elas são para votação na mesa em Florianópolis e elas se encaixaram em autoajuda. Olha só. E qual foi o ano que você lançou o primeiro livro? 2012. 2012 você lançou o primeiro livro. O Brian tinha que idade? Pequenininho também? Não, o Brian nasceu... Não, o Brian nasceu em 2010, né? 2010. Deixa eu... Aquela, né? Eu tô perdida. Sabe que eu também não sei se é 2012 agora? Ou seja, ele era pequenininho, já tinha nascido, já tava passando pelo processo. Aqui, ó. Tá aqui o Brian, ó. Bom, que tem o Brian aqui, ó. Olha só, que legal. Esse foi 2012. Vou mostrar aqui, ó. Esse foi o meu primeiro livro. E aí, nesse livro, você traz essa busca, né, de esperança, né, do lado positivo das coisas. Aí eu tento passar para as pessoas, tanto no meu primeiro livro quanto no meu segundo livro, que por mais difícil que as coisas estejam, sempre tem um outro lado. Sempre tem. Porque eu sempre digo, esse mundo é redondo. Esse mundo é redondo. Hoje você está lá embaixo, mas tem que acreditar que ele vai girar e uma hora você vai estar lá em cima. Exatamente. E eu ainda estou no processo de girar, mas eu chego lá. Com certeza, não tenho dúvida. E aí o segundo livro você lançou? Que ano? 2019. 2019. E esse daí, sim. Esse daí eu já fui, quando eu lancei esse dia, eu já fui reconhecida mundialmente como escritora brasileira. Olha só, que legal. Esse eu já, com o segundo livro, eu ganhei o título de escritora brasileira. Esse daí é bem eclético. Ele tem datas comemorativas.
Aham. Ele tem mensagens para o que você imaginar de data, tem mensagem para tudo. O que você imaginar, você encontra nesse livro. Que legal. E aí, como foi lançar, em meio a toda nessa tua trajetória, porque muitas vezes as pessoas pensam, como é que lança um livro, como é que faz o processo? Como que foi isso tudo? Você buscou ajuda de pessoas também? Editora? Como é que é? O primeiro eu morava em Tangará ainda. Uhum. Esse projeto eu morava em Tangará. Daí, nossa, eu procurava ajuda em tudo, né? Tipo, me dizia, eu tentei com a Lei Rouanet, tinha um advogado que me ajudava, mandava Florianópolis para ver se eu conseguia, através da cultura de Florianópolis, eu não consegui. Ele estava apto, sim, a ser um livro, mas eles não tinham, na época, bem final de ano, eles não conseguiam me ajudar. Sei que esse projeto ficou arquivado lá dentro do tempo solteiro até eu casar. Uhum. Porque, penso, 97, né? Nossa. Eu casei em 2003, daí foi em 2012, só que eu consegui. Foi assim, É um longo caminho, né, até sim, lançar. nossa, e ele foi muito incrível por causa que daí eu tinha todo o projeto dele pronto já, todas as mensagens, tudo pronto. Aí eu vendia, na época eu era representante de uma rede de semijoias, e o meu representante chegou, e eu tava com a mensagem da Agni, da minha filha, e eu tava olhando as mensagens da minha... E ele começou a ler aquela mensagem. Aí ele disse assim pra mim, nossa, até ele disfarçou um pouquinho porque se emocionou. Ele disse assim pra mim, quem que escreveu essa mensagem? Eu disse pra ele, é minha, fui eu que escrevi. Daí ele disse, por quê? Daí eu falei pra ele, não, é projeto que eu ainda vou ter meu primeiro livro, eu falei pra ele. Daí ele falou assim pra mim, mas é tudo você que fez? Eu falei, sim, são todas minhas. Eu pagava registro, também paguei registro, porque eu trabalhava em rádio também, né? Depois eu comecei a trabalhar em rádio. Quando já era tudo adulta, minha vida é tudo Sim. adulta, né? Aí ele disse assim pra mim, tem uma proposta pra te fazer. Se você conseguir sair com uma lista de pré-venda, que você consiga alcançar, na época era R$2.000, os R$2.000 eu te empresto o dinheiro. De venda de livros, né? Aham. R$2.000 em venda. Em venda de livro. Tá aqui, ó. Que eu peguei, tá aqui, ó. A listinha. Em um mês eu alcancei os valores dos R$2.000 que eu precisava em pré-venda para ele. Olha só. Daí ele me emprestou, eu fiz o livro, devolvi o dinheiro dele e o que sobrou foi meu. Já do segundo, foi no meu divórcio. Foi o que sobrou de bom do meu divórcio. Aí tinha mensagens também sobre isso. Sim, daí quando eu terminei o primeiro livro, eu já comecei a escrever o segundo. Uhum. Eu já fui fazendo mensagem pro segundo livro, porque eu sabia que eu não ia parar, eu não queria parar. Aí quando eu me divorciei, eu pensei, não, é agora que eu vou fazer o meu segundo livro. Daí eu usei o que eu tinha para lançar meu segundo livro. Então, dentro desse segundo livro, tem muitas histórias também, né, de todas essas transformações que foram acontecendo na tua vida. Bem na real, as transformações mesmo estão no terceiro, esse que eu estou escrevendo agora. Esse sim, esse é toda a nossa história, esse é o nosso legado. Esse é toda a trajetória do Brian, toda a minha trajetória, é o legado de uma família. E esse é um marco que eu acho que talvez eu até encerre minha carreira, quem sabe aqui, né? Pode ser, não sei, né? Porque eu disse, o meu objetivo maior como escritora sempre foi deixar um legado. É que um dia alguém olhe para trás, alguém olhe o meu livro e diga, não, olha, se ela passou por tudo isso e ela conseguiu até ser uma escritora, eu também consigo. Se ela enfrentou um divórcio, passou por tudo que passou e continuou, eu também consigo. Se eu tenho filho doente, por que eu vou desistir se os médicos mandam eu parar? Tem sim, tem uma esperança. E mãe não desiste. Jamais, né? Só quem é mãe sabe o quanto a gente, né? Todas as mães, né? Quanto lutam pelos seus filhos, né? Eu sempre falo, antes de tudo, eu sou mãe. Até antes de ser mulher. Primeiro de tudo, eu sou mãe. Depois de ser mãe, eu sou mulher. Porque primeiro fez meus filhos, depois vem eu. Aí tem gente que me diz assim, mas eles vão crescer só e você vai se ver sozinha. Não, minha parte como mãe eu tô fazendo. E o filho também jamais existe de uma mãe, né? Então, tem os dois lados, né? Eu sempre falo que tem os dois lados, né? Eu sempre digo pra eles, eu sei que vai chegar o dia que eles vão ter que ir. Não é o que a gente quer, com certeza, né? Mas é importante para eles também, né? Mas eu sempre digo que eu mais quero na minha vida é que eles encontrem pessoas, meninas boas, que cuidem deles. Seja feliz. Tipo o Brian, né? Que o Brian vai precisar muito de alguém que apoie ele, de alguém que cuide dele também, né? Então, eu como mãe é uma preocupação, né? Porque eu sei que eu não sou eterna. E eu penso assim, olha, eu digo para ele também em relação à sonda que eu aprendi a passar, né? Nós íamos a Curitiba. Eu ia de 15 em 15 dias para Curitiba para aprender a passar a sonda nele antes de operar. E nós pegamos uma época bem ali, que tá aquelas paradas dos caminhões.
barravam nós, e eu enfrentei até o pessoal dos caminhões, e disse, não, eu vou passar e eu vou até Curitiba, porque disso depende da vida do meu filho. E eu fui mesmo, sabe? E aí você aprendeu. Eu aprendi. E eu que passo a sonda nele. Tanto é que eu cheguei a levar ele em Florianópolis, daí na emergência eu não sabia o passar. Passei eu a noite inteira lá cuidando da sonda dele. Em Joaçaba também. Em Joaçaba já aconteceu. Eu tenho que eu ficar a madrugada inteira cuidando pra passar a sonda nele. O que uma mãe não faz, né? O filho se transforma em várias profissões, né? Pra cuidar do seu filho. Eu disse, eu não me estudei na medicina, mas olha, acho que eu já tenho até graduação já, de tanto que eu, meu Deus do céu, porque pesquisei tudo sobre o Brian. É especialista na área. A própria médica do Brian disse que falou pro Brian, tua mãe foi teimosa e conseguiu. Isso ela falou agora quando a gente, porque o Brian vai para mais uma cirurgia, agora dia 9, né? É para ter sido agora a semana passada, mas teve um transplante de fígado e cancelaram. Então dia 9 o Brian vai de novo. Mais uma luta. Mais uma cirurgia. Tu vai estar tudo no livro, eu disse, o Brian vai ser inspiração para muita gente. A história do Brian o Brian não vem à toa nesse mundo. O Brian vem para mostrar para muita gente que ele foi desenganado por 3 vezes. E ele tá ali, ó. Firme e forte. Coisa mais linda do mundo. Orgulho. Que legal. E aí, esse terceiro livro, ele tá em que fase agora, Solange? Pois é, o terceiro livro eu tô escrevendo. Tá aqui, ó. Aqui é onde nasce o livro pra mim. Aqui é onde eu tô escrevendo ele. Daí eu tô na luta pelo patrocínio, né? Porque eu preciso de patrocínio. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro, né? Todo mundo sabe que minha vida é uma luta, então eu não tenho como tirar o dinheiro. E o patrocínio, ele é pra lançar o livro, é isso? Pra imprimir? Pra imprimir, me dar ele pronto daí. Daí é pra me dar, tipo assim, pra eu ter o dinheiro pra poder mandar pra gráfica pra mandar imprimir ele, né? Eu até tenho orçamento bem certinho, né? Tudo com quem já me fez os 2 livros, né? O meu primeiro e o meu segundo livro. E geralmente você imprime uma quantidade X e para, como é que é? Porque tá em alguma livraria disponível? Como é que funciona? Não, eu não acabei não pondo em livrarias, mas eu posso pôr. Agora que eu tenho o meu número de ISBN, eu posso pôr sim, em livrarias. Geralmente eu lanço 2.000 exemplares, porque ele sai mais em conta do que eu lançar 1.000. Quanto mais exemplares eu lançar, melhor, mais sai em conta. Né? E o primeiro eu vendi tudo, e tem pessoas pedindo para reeditar ele, só que para reeditar ele sai mais caro do que eu editar ele, né? Então agora o meu foco mesmo é o terceiro, né? Daí quem sabe para frente, se eu conseguir, eu também gostaria de reeditar o primeiro, porque o primeiro eu só fiquei com o meu porque eu peguei da mãe, né? O segundo não, o segundo eu acabei ficando com umas caixas lá ainda, porque deu bem na época da pandemia. Certo. Daí eu não consegui vender tanto. Entregar, né? Até ter pessoas que eu já tinha vendido que eu não consegui fazer entrega, porque eu dependia de ônibus para ir, não tinha ônibus, então eu perdi muita venda, né? Agora no terceiro já estou sendo 400 exemplares vendidos já. Olha só, as pessoas que já conhecem a história querem saber o que espera desse livro. Já tem ali, já. E tem algum detalhe que você já pode nos contar desse livro, de como que tá dentro dele? Ai, tem muita lição de vida. Mas vou chorar muito, porque eu mesma, eu começo a escrever, eu tenho que parar. Tem dias que eu começo a escrever porque as lembranças vêm, eu tenho que reviver eu tô revivendo, né? Exatamente. Eu tô revivendo todos os meus momentos, todos os momentos do Brian, toda a minha história, toda a minha trajetória, mas olha, o final é muito feliz. Pode ter certeza que ele vai começar emocionando muita gente, mas vai terminar com uma grande lição de vida. É um legado mesmo, um legado muito, muito forte. E que você possa, né, continuar inspirando as pessoas, né? Eu sempre falo que nada na vida é por acaso, né, Sol? Eu acredito muito nisso. Que nada acontece, né? Nem um segundo da nossa vida é por acaso, né? Se você passou tudo aquilo que você passou, a infância, né? Depois, né, a história com o Brian, com até o casamento, ele com certeza, Deus tem um legado, né? De te usar para inspirar outras pessoas também. Certamente. Tanto é que o terceiro livro, eu não tinha nem começado a escrever. Eu tinha, sim, sonho de começar a escrever, mas eu nem tinha começado a mexer nele. Aí, recentemente, eu passei, depois de 8 anos, eu tentei um relacionamento onde eu sofri muito, onde a pessoa brincou muito comigo, e eu me vi de novo sozinha do nada. Eu pensei, não quero mais isso para minha vida. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a escrever o terceiro livro. E foi ali que, então, por isso que então eu digo, sempre atrás de uma coisa ruim tem uma coisa boa. Sempre tem. Foi a alavanca para mim voltar ao meu trabalho. Para mim voltar a me ver como escritora, que eu tinha me guardado numa gaveta. Eu estava lá guardadinha na gaveta. Era a hora de eu me tirar da gaveta e voltar a fazer o que eu sei de melhor, que é escrever.
Muito bem. E todas as histórias, as mensagens que estão nos livros são coisas que aconteceram com você, são ensinamentos que a vida te proporcionou, como é que é? Não, nos livros, do primeiro e do segundo, tem também... Porque eu trabalhei muito com personalizado também. Tá. Eu trabalhava com datas. Eu pego as datas inteiras, só números das pessoas e monto a vida inteira das pessoas em forma de mensagem. Olha só. Eu trabalhei muito com isso. Nossa, eu era muito procurada com isso. Então, eu tenho muitas lições de vida também. E baseado em tudo que eu via, tudo que eu tinha que escrever, eu escrevia, nossa, eu fazia tributo, eu fazia muita coisa, tudo personalizado. E eu tirava tudo algo de bom, de tudo que eu fazia. Tudo. Eu tenho até uma mensagem do André, que é um amigo do Brian, que ele é cadeirante. E um dia fui levar o Brian para a escola, e eu tava ruim pra caramba aquele dia, desanimada. E eu vi o André correndo, tipo assim, correndo com a cadeira, eu digo. Ele soltou os braços assim e deixou a cadeira aí. E daí eu olhei para ele e pensei, caramba, eu aqui reclamando da vida, e ele ali me mostrando que, mesmo preso numa cadeira, ele tá mais livre do que eu. E tanto é que nem a mensagem dele tem no segundo livro. Tem uma mensagem também de uma formiga. Um dia eu também, sempre quando eu para baixo, eu estava sentada e eu olhei uma formiga tentando sair de um balde d'água. E ela estava bem na bordinha assim da água, e ela subiu um pouquinho, ela caía, mas ela não chegava a cair na água. Então ela tentava sair e caía. Eu pensei, mas você vai desistir, formiga? Não é possível, né? Tu ficou observando. Sim, eu pensei, não é possível, você vai cansar uma hora, né? Sem te mentir, 12 vezes ela subiu e desceu. Na 13ª vez, ela pulou fora do balde. Aí eu pensei, Mais um ensinamento. eu pensei, Solange, olha teu tamanho, olha o tamanho da formiga. Porque o balde d'água para a formiga era o mundo. Sim, gigantesco. Enorme. Então, eu desse tamanhão desisti. Então, tudo para mim, sabe, tudo eu tiro lição de vida. Olha só. A minha mãe sempre fala que esse mundo não está preparado para mim. Ela diz, o mundo não está preparado para alguém como você. Porque por mais que as pessoas me fizessem mal, eu sempre tirei o lado bom das coisas. Eu não consigo pegar raiva, não consigo odiar ninguém. Sabe, que virtude gigantesca, Solange. Mesmo até, eu falo assim, eu tive um casamento frustrado de 15 anos, acabou da pior maneira possível, mas ele me deixou o que eu tenho de mais valioso no mundo, são os meus filhos. Sem dúvida. Nesse último relacionamento que eu tentei, tudo bem, a pessoa mentiu, traiu, me enganou, mas está aqui o projeto do meu terceiro livro. Eu renasci a partir dali. Foi a partir do momento que eu estava no chão que eu me reergui novamente e que eu voltei a escrever. E eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser escrever. Eu amo o que eu faço. Eu acho que é por isso que eu consigo pôr nas palavras ali, pôr no caderno algo de bom, porque é daqui que sai. Eu disse, tudo que sai é de coração, não são palavras alheias, jogadas, não. É palavras ditas, pensadas, porque eu sei que o que as pessoas vão ler vai tocar muitas pessoas, então eu não posso pôr qualquer coisa no papel. E saber perdoar é gigantesco, né? Acho que tudo que você passou, né, como você falou, o próprio teu pai, né, naquele fato dos 18 anos, quando você sofreu aquele abuso, você conseguir perdoar isso te engrandece muito. Tanto é que eu cuidei do meu pai até morrer, né? Ele mesmo dizia para mim no leito de morte como eu conseguia cuidar dele depois dele ter feito perder 14 anos da minha vida. E você perdoou ele completamente. Meu pai, sim. Todas as pessoas, porque eu acho assim que todas as pessoas que passam na vida da gente e não ficam, é porque não era para ser. Mas alguma coisa elas deixam. Alguma coisa elas deixam, mesmo diante da maldade. Alguma coisa elas deixam. Até mesmo ensinando a você não ser como elas, principalmente. Você vê, não, essa pessoa que entrou na minha vida me fez mal, então não é isso que eu quero, eu não vou fazer para ninguém o que estão fazendo para mim. E mudar o foco, né, de olhar para aquela como uma dor, olhar o que de bom ela deixou para ti, né? Eu disse, eu não sou uma vítima, eu sempre falo, eu não sou uma vítima da sociedade, não tem gente que diz, você é não sou, muito pelo contrário, eu sou forte, eu sou uma vencedora. Com certeza. Porque eu chegar onde eu cheguei, tá com os meus filhos, e eu tenho orgulho da minha história, muito orgulho. Sabe, então eu não me considero alguém que é uma vítima, não, eu sou uma vencedora. Sem dúvida. E a gente já está chegando ao fim, né, do nosso programa, mas antes, né, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, que por muitas vezes, né, reclama, o ser humano, ele tem o hábito, né, a gente tem o hábito de reclamar muitas vezes por muitas coisas, né, como você falou, o teu caso, né, do rapaz de cadeira de rodas, né, que você estava num momento difícil, mas que ele te mostrou, mas isso acontece diariamente com todos nós, né, de reclamar, às vezes pela comida, às vezes por uma dor, às vezes por tantas coisas, né?
qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo de como olhar esse lado positivo que você consegue ver e inspirar muitas pessoas? Olha, eu queria dizer para as pessoas que não se fecharem no próprio mundo delas. Que elas se abram para o mundo lá fora. E nem tudo que vem de ruim vem para ficar. É passageiro. E muitas vezes, olha, é uma verdade, muitas vezes a gente procura. Não é que a gente tem problemas, a gente procura problemas onde às vezes não existem. E eu sei lá, é a minha maneira de ver a vida. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito em Deus acima de tudo. Porque para as pessoas que estão sofrendo, parar e pensar um pouquinho, lá para trás tem gente muito pior. E é para aquelas que estão atrás pior, se elas pararem e olhar para trás, tem outras pessoas piores. Então, sim, há algo de bom, muito bom nessa vida. Acima de tudo, vale a pena viver. Vale a pena viver cada segundo. Eu, se fosse me passar tudo que eu passei até hoje, para chegar aqui, nesse momento, com você, com os meus filhos, com a minha amiga, pode ter certeza que eu faria tudo e passaria tudo de novo sem hesitar. Porque tudo que eu passei me fez forte. Então, o sofrimento às vezes não vem para te derrubar, vem para te fortalecer. Fortalecer, exatamente. Então, se você se deixar abater, só vai ser pior. Então, lutar, não desanimar, ter fé acima de tudo, ter muita fé e nunca deixar a maldade invadir o coração. Porque a partir do momento que a maldade invadir o coração, você vai se tornar igual a pessoa que te fez mal. E eu não deixo, isso eu não deixo. Eu não deixo a maldade entrar dentro de mim. Ela pode até bater fora, mas dentro ela não entra. Muito A bem. maldade pode até chegar até na minha frente, mas dentro de mim ela não entra. Porque é aquilo que você deixa, né? Se você É o que você permite. Porque se você disser, não, olha, aqui eu não permito que mal nenhum entre, não vai entrar. E você vai ter um coração bom, e coração bom se torna um coração leve, né? Verdade. Você deita na cama tranquila, é aquele sono bom, é sono gostoso, porque você vai deitar sabendo que você... Sem o peso, né? Sem o peso, você não fez mal para ninguém. Eu sempre digo, se antes de eu fazer mal para alguém, então que eu passe pelo mal, mas nunca seja eu. E que eu sempre peço a Deus, nunca permita que o meu coração se torne frio, porque aí a partir do momento que ele se torna frio, ele vai abrir as portas para toda a maldade entrar. E não vai nunca. Com certeza não, Solange. E a gente tá agora na expectativa desse terceiro livro, né? Amém. E a gente quer saber, né, quem tá nos assistindo também, você vai divulgar quando lançar, como é que vai ser? Tem redes sociais que as pessoas possam te acompanhar? Como é que tá isso hoje? Eu tenho no Facebook e no Instagram, Tá. que eu divulgo bastante ele, né? E eu tenho esperança, eu preciso conseguir ele. E eu não vou desistir. E aí, quem sabe, né, se tem alguém nos assistindo, né, que tocar no coração também, né? Amém. Fica aberto a entrar em contato para também te auxiliar nesse sentido, né, Solange? Porque eu digo, a gente não chega... Nós, assim, a gente que é mais humilde, a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega. Ninguém chega... Ninguém... Falamos juntos. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Chega... Então, tudo que você faz aqui, lá na frente você ganha de volta. Porque algo de bom vai te acontecer. O que você fez de bom aqui é efeito... que nem um bumerangue. Você joga, volta para você. Sem dúvida. Então, se você jogar mal para o universo, você vai repelir mal. Se você jogar coisas boas, o universo vai te jogar coisas boas. E a tua vida vai fluir. Não tem como plantar laranja e colher melancia, né? Não, de jeito nenhum. Vai colher as laranjinhas. É verdade. Solange, quero te agradecer muito, né, por você estar aqui, por você ter desprendido do teu tempo, né, de vir até aqui. Sei que teve ajuda, né, da amiga, os filhos também estão aqui participando, né, junto conosco nesse momento. Só gratidão por isso, né, por você nos inspirar e com certeza inspirar muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, porque histórias como a tua, ela realmente servem, né, pra gente olhar e parar às vezes de reclamar, né, de algumas coisas tão simples que acontecem na vida da gente e a gente acaba reclamando, e também para nos inspirar a acreditar na sociedade, acreditar na vida e principalmente nas pessoas. Então, muito obrigada por tudo. Eu agradeço, meu Deus. Obrigada. E as portas da TV Concórdia estão sempre abertas e eu quero ter o prazer de poder anunciar aqui, né, o lançamento do próximo livro. Com certeza. Eu tenho o prazer de trazer ele aqui. Muito obrigada, Solange. Imagina, eu que agradeço. E esse foi mais um Fala Mais aqui da TV Concórdia. Você acompanha nossa programação completa em todas as plataformas digitais. E até o próximo programa.